Olá, gente, tudo bem? Uma boa tarde, bom dia ou uma boa noite para você que está vendo esse podcast. Estamos aqui hoje, nessa noite, né? Ou essa tarde, ou essa manhã abençoada. Com a nossa entrevistada hoje é a missionária Rutileia Melo. Essa bênção de Deus que eu conheço há muito tempo, né? Mas que hoje vai estar falando um pouquinho conosco aqui sobre a vida dela. Vai estar falando aqui sobre o ministério dela, né? Sobre o que Deus tem feito na vida dela. Eu creio que esse podcast vai abençoar muito a sua vida. Por isso, não deixe só para você essa bênção. Dá um like, tá? Compartilhe com seus amigos, manda para alguém, porque essa pessoa vai ser abençoada através dessa mensagem. Está aqui conosco nessa tarde, né? A Rutileia Melo, e ela vai estar falando um pouquinho conosco aqui. Então, vamos fazer uma oração, né? Nessa tarde. Vamos fazer uma oração, pedindo a Deus que venha abençoar, né? O nosso dia, a nossa tarde, o horário que você estiver aí. Feche os seus olhos onde você está. Seja abençoado através da sua oração. Amém? Vamos orar, irmã? Amém. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te exaltamos uma vez mais, nos colocamos diante de ti. Pai querido, nós queremos apresentar ao Senhor este programa, Deus, que está debaixo da tua direção. Senhor, que o Senhor venha falar, Senhor, aos nossos corações, que o Senhor venha falar ao coração de cada ouvinte nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai, que cada um seja alcançado, Pai. Eu peço, Senhor, meu Deus, que entre nas casas, Senhor. Se precisar de cura, Pai, que o Senhor venha curar. Se precisar de um milagre, Senhor, que ele seja alcançado nessa tarde. Pai, eu oro crendo no teu nome, em nome de Jesus. Amém? Amém, missionária? Amém. Pode se apresentar, amada? Pois bem, gente. Boa tarde, porque aqui é tarde, onde nós, né? A paz de Jesus, muito feliz de estar aqui nesse podcast com a irmã Sandra, a missionária Sandra. E gostaria de estar cumprimentando todos vocês que estão nos assistindo com a boa tarde de bênção para a tua vida. Onde você estiver, que o Senhor possa te alcançar com muitas bênçãos dos céus, seja em qualquer área que você estiver precisando. E nós estamos aqui debaixo da unção, da graça de Deus, para falar para vocês um testemunho, né, sobre a minha vida, porque eu estou nas redes sociais já faz 2 anos e, assim, quase não tenho falado muito de mim. Mas estou aqui para ser entrevistada pela minha amiga de antes, eu conheço ela, a senhora Sandra. Estou aqui para ser entrevistada por ela e coração que batendo forte de alegria por estar aqui, viu, gente? Então, vamos ouvir o que ela tem para me perguntar e eu tenho tudo para falar para vocês aqui. Vai ser muito bom, tá? Não saiam daí, ficam ligadinhos e compartilhem com muita gente, tá bom? É isso aí, gente. Começando aqui já, eu quero saber quem é a Rutileia, porque eu conheço a Rutileia, a minha amiga, né? Mas os ouvintes e os seus seguidores, talvez, eles te conheçam através de algumas mensagens, mas hoje nós vamos mostrar para eles quem é a Rutileia. Como começou tudo na sua vida? Você é casada, solteira, tem filhos? Quem é você, Ruth? Fala para mim. Pois bem, eu nasci um lar cristão em 1978 e fui criada na Assembleia de Deus desde que eu nasci, né? Aos 19 anos eu me casei, né? Sou mãe de 2 filhos e nesse tempo em que eu estive na presença de Deus, eu passei a conhecer a Deus depois de um tempo na minha trajetória. Isso é te perguntar como que foi o seu encontro pessoal com Jesus. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu nasci no lar cristão, mas todo mundo tem aquele encontro, né? Aquele momento em que você realmente é arrebatado pelo Senhor, né? Que Ele te toma nos braços. Conta pra gente, como que foi isso? Sim, então, eu já era mãe de 2 filhos quando, aos meus 27 anos, o Senhor, Ele me chamou para uma obra. E quando ele me chamou lá naquela parte de Deuteronômio 28:13, que diz assim, eu te chamei para ser cabeça e não cauda. Então eu gostaria de falar um pouco sobre isso, porque quando Deus tem um chamado na vida da gente, de cara a gente não quer aceitar o chamado de Deus, né? Então Deus me deu essa palavra e no momento que ele me falou isso, eu disse não para ele. Mas quando Deus ele escolhe, nós somos escolhidos, não temos escolha, né? E aí, assim, eu tentei relutar contra o meu chamado
E isso só fez Deus querer mais ainda me usar. Porque quando Deus vê que você é uma pessoa de potencial, Ele não vai deixar você jogado, né? Ele sempre pega você e coloca você para fazer aquilo que Ele quer que você faça. Porque não tem uns querer diante de Deus. É o querer dele que prevalece sempre, né? E aí, então, quando Deus me chamou para a missão, Ele já falou para mim, eu vou te colocar no deserto. E assim, eu não sabia o que era deserto, eu já ouvi falar de deserto antes de entrar, né? Para mim, deserto era uma coisa só de falar, mas eu conheci Deus verdadeiramente foi no deserto, né? Interessante. Então, aos meus 27 anos, Deus, Ele me tirou da zona de conforto, que é a primeira coisa que Deus faz, né? E me levou para o deserto, né? E quando Deus me colocou no deserto, eu pensei que Deus não me amava. Eu pensei que Deus, ele queria o meu mal, né? Porém, Deus estava o quê? Me capacitando para uma grande obra, como ele está me capacitando ainda, porque a palavra de Deus diz que nós temos que brilhar, o justo, né, vai brilhando, brilhando cada vez mais até se tornar o dia perfeito, né? A luz do justo é como a aurora, que vai brilhando, brilhando até chegar o dia perfeito. Então, assim, quando Deus nos chama, Ele vai nos aperfeiçoando na caminhada. E isso a gente não entende quando a gente entra no deserto. A gente acha que é para o nosso mal. Mas tem uma promessa, você está debaixo da promessa. Todo deserto tem um propósito, né? O propósito, ele tem que se concretizar. Então, para chegar no propósito, existe o processo, né? Então, eu estou no processo. E quanto tempo você acha que durou esse processo até você chegar, assim, como que eu vou dizer? Até você chegar aonde você achava que Deus te queria. Aonde você acha que agora você está, aonde Deus te quer, não é isso? Fazendo o que Deus queria que você fizesse. Porque tudo tem esse processo, né? Esse trabalhar de Deus, aí Deus vai te mostrando, Deus vai te moldando, Deus vai te fazendo passar pelo deserto. No deserto, Ele vai nos moldando. É no deserto que Ele vai nos mostrando. A minha vontade não é assim que faz, é assim. Olha, você vai ter que aguentar isso aqui. Olha, essa humilhação que você vai ter que passar. Eu sei porque eu sei um pouquinho de deserto, né? Passei já alguns desertos. Então, assim, no deserto a gente aprende a ser até mais humilde, né? A gente aprende a ser submissa, muitas vezes, porque às vezes você vai ter que ouvir, você vai ter que obedecer, e às vezes a gente não quer, né? Mas o deserto faz você fazer isso. Até você chegar nesse nível, foi quanto tempo? Para você chegar aonde Deus, que a gente nunca está perfeito, né? Aonde Deus já quer. Não, a gente está sempre subindo um degrau, mas eu acredito que você já encontrou o seu caminho. Então, foi 12 anos. 12 anos de prova, né, de processo, até Deus mostrar o caminho que eu deveria percorrer, que era o caminho de levar a palavra dele para as pessoas, né, através dos meus vídeos, que, no entanto, são os vídeos hoje em dia que estão indo em lugares que eu ainda não fui, né? Os vídeos já estão em lugares que eu não pisei ainda, por exemplo, o Facebook esses dias mandou uma mensagem para mim dizendo que eu estou em todos os países do mundo já, né? Então, assim, eu mesmo nunca pensei que eu ia chegar a um nível tão alto. Porque quando Deus me chamou para essa grande obra, porque quando Deus me falou que era uma obra assim, eu disse para Deus, quem sou eu? Né? Você fez igual Moisés, eu não sei nem falar. É a primeira coisa que eu falei com vocês aqui, né? Antes de abrir o nosso podcast, eu vou falar para vocês também. A primeira coisa que eu disse, talvez sirva para você que tem um chamado, que está nos vendo aqui agora, que Deus te chame para falar e você fala, Senhor, eu não sei falar. É dessas pessoas que Deus se agrada. Deus não chama o capacitado, Deus capacita quem Ele chama, né? Ele escolhe, capacita e Ele usa na obra dele como Ele quer. Então, muitas das vezes, quando Deus te chama para uma grande obra, você já vai olhar sempre as suas impossibilidades, as suas dificuldades, você sempre joga na mesa para Deus. Porém, Deus, Ele é um Deus que tem tanto poder que a gente não consegue nem entender. O poder de Deus é ilimitado, enquanto o nosso tem limite. Então, por isso, Deus chama quem não é para fazer ser. Porque se Deus chamar quem é, Ele sempre vai bater no peito e dizer, eu sou, eu posso, eu faço,
E aconteço, Deus não quer gente assim. Deus quer aqueles que as pessoas não dão nada por eles. Porque o menor Deus usa para poder confundir o maior, né? Por isso na Bíblia Deus sempre usou o menor, como Deus chamou Gideão, né? O menor dos menores da tribo menor. Sempre Deus pega o menor para poder colocar em lugares grandes, né? Então, assim, eu tô até arrepiada aqui agora, porque, assim, o Espírito Santo de Deus está muito real aqui. Aleluias. Aleluias, glória a Deus. E quando Deus, ele me chamou, ele não olhou para minha impossibilidade, sabe? Porque ele sabia que o meu coração estava voltado para ele. No início eu não entendi porque eu olhei para a minha possibilidade. Não porque eu queria fazer vista grossa com Deus e nunca me senti grande, mas eu sempre falei com Deus, Deus, eu não sei falar. E se o Senhor achou em mim alguma coisa que sirva para a tua obra, então me usa. Porque eu não quero vir a esse mundo só por fim. Eu quero fazer algo diferente, sabe? Eu quero ajudar pessoas. Então, assim, Deus sondou meu coração e viu que tinha sinceridade em mim, sabe? Assim, meu coração arde de poder orar para uma pessoa enferma e ele ser curado, sabe? O meu maior prazer é ver uma pessoa que está impossibilitada de continuar vivendo ser curada. Então, essa é a minha missão, sabe? E muitas das vezes, igual eu falei com a missionária, que eu não sei nem orar, mas o Espírito Santo, gente, ele tem um poder tão grande que ele intercede junto ao Pai por nós. Aleluia. Então, quando Deus tem para usar alguém, ele não pega ninguém com capacidade. Ele pega alguém que ninguém dá nada, aquele mais escondido, aquele mais inferior. Esse é o que Deus quer. Então, se você está se sentindo pequeno, você que está vendo esse podcast, pode ter certeza que você é a pessoa que Deus escolheu. É você mesmo que está vendo que Deus te escolheu para uma grande obra. Aleluia. Se coloque na posição, porque a primeira coisa que você tem que fazer é se colocar na posição, fechar as brechas, porque o Espírito Santo de Deus, ele é real. É ele quem faz a obra. Então, eu ia te perguntar aqui, o que que te motivou a compartilhar a sua fé nas redes sociais? Você já disse, né? É o Espírito Santo. Foi ele quem te moveu, né? Porque eu acredito que você resistiu nos primeiros tempos. Você falou, Deus, não sei falar. Como que faz? Como que vai ser? Mas o Espírito Santo foi te impulsionando. Sim. Porque quando ele tem uma missão para a gente, ele não vai te obrigar a fazer. Ele não te obriga, porque ele deixa que você tenha o livre-arbítrio. Mas ele te motiva. Como que foi essa motivação? Fala um pouquinho para a gente. Então, eu comecei a ler a Bíblia com muita vontade, porque eu falei, Senhor, a Bíblia para mim agora vai ser o meu único abrigo, porque quando Deus me colocou numa prova muito grande, ele me cercou de todas as maneiras, né? Como está escrito no Salmo 139, ele nos cerca em volta. Ele me cercou de todas as maneiras, então assim, ele fez eu olhar somente para ele. Como está escrito no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eu fiquei nessa posição. Então eu comecei a ler a Bíblia constantemente. Constantemente. Quando eu achei que ainda era pouco, eu quis escrever a Bíblia, reescrever a Bíblia. Peguei um caderno, eu tenho muito caderno em casa reescrito, tenho diários da minha vida. Quando eu leio os diários que eu escrevi na pior fase da minha vida, eu choro demais. Porque são diários que doem meu coração quando eu leio. Porque se eu começar a falar que eu vou começar a chorar, e eu não quero. Assim, foi uma parte que eu fui muito amassada por Deus, sabe? Quando eu lembro de tanto que Deus me quebrou na humilhação, eu choro, porque, assim, Deus, ele permite certas coisas na vida da gente para poder ele modelar a gente do jeito que ele quer. Como ele falou com Jeremias, desce a casa do oleiro, né? E você vai ver o que ele está fazendo. Então, se foi uma visão, ele estava ali presente, né? Mas assim que eu quero dizer de visão, ele viu o que Deus pode fazer na vida do homem. O que aconteceu com aquele vaso? O vaso se desfez na mão do oleiro. Não foi o oleiro que pegou o vaso e amassou o vaso, mas o vaso se desfez na mão do oleiro. E assim aconteceu na minha vida. Eu me desfiz na mão de Deus. E assim, quando eu olhei para Deus, eu falei, Deus, eu não vejo mais possibilidade nenhuma na minha vida, nem de continuar viva. Por acaso, se eu continuar viva, é pela tua misericórdia. Porque tudo que Deus fez na minha vida foi um processo muito grande. No entanto,
Deus permitiu eu ter uma queimadura no rosto, né? Assim, deformou meu rosto todo. Quem olha meu rosto hoje não sabe o que eu passei, mas a minha pele do rosto despencou, meu rosto inchou, né? Eu tive uma queimadura química no rosto e encheu de secreção meu rosto, né? A minha cabeça inchou e a minha pele escureceu, ficou muito escura. E assim, a pele começou a despencar, né? E aí furou, assim, que vazava pus do meu rosto, sabe? Foi sério, né? Isso. E aí eu olhava no espelho e eu não via eu mais. Assim, eu vi uma pessoa totalmente diferente, sabe? Meu olho totalmente inchado. E nessa situação, o Senhor, ele entrou no meu quarto. Ele entrou no meu quarto, eu estava louvando lá, aquele louvor que fala assim, Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. E aí o Senhor entrou no meu quarto, Ele tocou no meu ombro, né? Ele trocou no meu ombro e me acordou. E aí Ele falou comigo assim, filha, eu ouvi a voz dele falando comigo. Ele falou assim, filha, eu estou voltando muito em breve. Muito em breve eu vou voltar. Mas antes que eu volte, eu vou abrir os tesouros escondidos da terra para você. Aleluia. E o tempo foi passando, sabe? O tempo foi passando. Chegou um dia que eu estava na rua junto com a minha filha, e aí passou uma mulher perto de mim e falou comigo assim: deixa eu te falar. Nessa época eu já estava fazendo vídeo, eu já comecei a fazer vídeo, eu já estava começando a fazer os vídeos. Foi qual ano? Em 2022, 2022. Tava começando a fazer os vídeos. E ela parou, assim, olhou pra mim e falou assim: Deus mandou te falar algo. Eu falei: pode falar. Ela falou assim: em menos de um ano, você será conhecida no Brasil e fora do Brasil. Na hora que ela falou isso comigo, eu me arrepiei toda. Gente, eu nunca me arrepiei tanto. Até o cabelo da minha cabeça levantou pra cima. Assim, meu couro, assim, sabe, esticou, assim, de tanto que eu arrepiei. E aí, quando ela falou isso comigo, começou uma luta muito grande dentro da igreja onde eu congreguei. Quando eu estava congregando, né? Uma afronta muito grande pra cima de mim. E assim, eu pensei que eu não ia suportar, porque o único lugar que eu achava conforto era na igreja. Mas começaram a se reunir contra mim, né? Isso tudo era Deus me moldando, trabalhando em mim também. No entanto, eu não tenho mágoa de ninguém, eu amo todos esses. Sei que todos eles foram utilizados por Deus para esse processo. Então, assim, o Senhor ele foi me capacitando dentro dessas, né, dessas coisas que aconteceram. Então, aí, o Senhor vai e bradou lá no meio da igreja, depois de várias lutas que eu passei, o Senhor bradou. E o Senhor usou uma missionária lá, que eu não vou falar o nome dela, né? Mas o Senhor usou uma missionária para falar comigo, assim, no meio de todo mundo. Filha, continua porque eu vou te exaltar. Foi nesse ponto, em 2023, no início, que o Senhor já tinha 6 meses que eu já postava vídeos na internet, mas assim, eu não tinha quase nenhuma visualização, tinha quase nenhuma curtida, então assim, eu tava bem devagar, né? Assim, eu tava constante, todos os dias eu postava, mas hoje assim, ali das joias, né? Não, eu não tinha uma relevância, né, dentro das plataformas. Mas quando o Senhor falou, na mesma semana, começou a chegar 1.000 seguidores para mim por dia no Instagram. Assim, eu fiquei assustada, porque a gente assusta, né, gente? O poder de Deus é muito grande, não tem nada. De repente, todos os dias chega lá, 1.000 seguidores, todos os dias. Então, foi muito rápido. Quando eu pisquei o olho, eu já estava com 37.000 seguidores. Aí eu caí de rosto no chão e falei: Deus, o que eu vou fazer? Eu não sei como fazer agora. O Senhor falou comigo: filha, não se preocupe, porque eu entro na sua hermenêutica, na sua dicção, eu entro na sua fala, eu vou mudar tudo, Caleb, sabe? Eu vou te ensinar a você falar em frente a multidões. E assim, eu me coloquei na presença de Deus e falei: Senhor, seja feita a tua vontade, porque eu estou nas tuas mãos. E eu levo uma frase para minha vida que eu quero levar para a vida inteira: quebrado ou inteiro, sempre na mão do oleiro. É verdade. E é necessário a gente estar na mão do oleiro. Por quê? Porque se nós somos vasos preciosos de barro, nós temos que estar cheios o tempo todo. Então, para estar cheios, nós temos que estar intactos.
E para a gente chegar nesse ponto, a gente passa pelo fogo, a gente passa pelo processo, a gente chega a Deus. Então é isso. Aí o Senhor começou a trazer os seguidores para mim. Foi tudo de Deus. E as pessoas começaram a entrar em contato comigo dizendo: Tilé, o que você está fazendo? Você está comprando seguidores? Essas coisas assim, né? Eu falei: não, isso é Deus. E às vezes as pessoas falam assim: Tilé, me ensina a fazer vídeo. Eu falei assim: eu não sei nem para mim. Por quê? Aí chega aquele ponto que você me perguntou, né? O Senhor, às vezes eu tô ali fazendo uma comida, o Senhor fica falando para mim. Fala assim, assim, isso, sabe? Hoje mesmo Deus me deu 3 vídeos e eu não gravei nenhum, mas Deus me deu 3 vídeos enquanto eu estava fazendo almoço. Né? Deus me revelou 3 vídeos e eu não fiz esses 3 vídeos que eu precisava estar aqui, porque compromisso é compromisso, né, gente? Então, assim, depois eu vou colocar em prática os 3 vídeos que Deus me deu. Mas é assim, Deus, ele sempre me surpreende todos os dias, sabe? Ele me surpreende. E quando ele fala para mim ficar em silêncio também, bom, eu fico os 3 dias sem falar nada, boca fechada. Porque é ele conversando comigo o tempo todo. E também é porque ele está falando com você. Vou te mostrar. Sou eu quem mando, né? Quando a gente tem essa submissão com o Senhor, né? De falar quando Ele quer. Né? Eu acho que isso é o mais importante, né? É você entender quem você é nas mãos dele, sim, né? Quando ele fala para você: não quero que você fale hoje, não quero que você cante hoje. A gente gosta, quem está na igreja, que é levita como você, sabe? A gente gosta de louvar. Se a gente puder louvar todo dia, a gente quer louvar. Triste ou feliz, né? Passando prova ou não, você quer adorar a Deus. Porque isso até mesmo traz uma paz interior. Então, assim, eu acredito que a gente quer falar, a gente quer fazer aquilo que o Senhor nos comissionou para fazer. Mas tem vezes que Deus fala assim: não quero que você vá nessa agenda, eu não quero que você faça isso. Né? Às vezes você fala: mas por que, né? Seria tão bom? Mas Deus sabe, né? O futuro. E até mesmo quando Ele fala para a gente se cala, Ele sabe por quê. Então, eu acho que tem essa submissão também, essa obediência. Isso também faz parte, né, do processo e do ministério. Eu queria saber de você se você sente que há desafios únicos para influenciadores cristãos nas redes sociais. Você sente que há alguns desafios, principalmente para os cristãos? Olha, existe, eu acho, em todas as áreas, né? Mas especificamente alguns dos cristãos, existe um nível maior. Por quê? Porque os cristãos, eles estão levando a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela sempre vai mexer com as trevas, né? Ela sempre vai deixar as trevas furiosas, né? Porque o mundo, ele não quer a igreja. O mundo nunca quis a igreja. É verdade. Né? Então, se você está levando a palavra genuína, né? Porque no começo eu fui muito assim, eu vou igual todo mundo, né? Eu vou olhar quem tá fazendo assim, vou fazer igual e tal. Mas depois Deus foi me colocando alinhada, sabe? Deus foi colocando eu alinhada. Então, assim, essa mexida que Deus deu para colocar uma alinhada dentro no centro da palavra dele, mexeu muito com o meu eu. Porque eu sabia que eu ia enfrentar aqueles, aquelas pessoas que vinham querendo me paralisar, tá? Porque a paralisação na rede social a respeito da palavra de Deus, ela é desde o início. Sim. Desde o início. Desde que a internet começou e que os crentes, os cristãos vieram com a palavra, Começou a ir a voz, né? a internet é uma janela, uma porta muito grande para poder você falar de Jesus, né? Então, Deus, ele nos dá as estratégias. Porque o meu nicho é profetizar bênçãos. Mas o que que Deus faz? Deus sempre dá estratégia para nós. Você não vai chamar a atenção das pessoas, chamando a atenção delas assim: você precisa consertar, você precisa isso, ninguém quer ouvir. Mas quando você quer chamar a atenção de alguém, Jesus, ele chamava a atenção da multidão com pães, com peixes, com curas, né? Então, Jesus não ia já direto no chicote, não. Sim. Então, assim, Jesus, ele chamava a atenção da multidão. Até então, que ele falou assim: eu sei porque vocês estão me seguindo. É por conta do pão, é por conta do peixe, é por conta das curas, né? Cura. Agora, quem quer ficar? Mas, quando ele começou a falar ali, né, severamente, fugiram. E ele disse para os discípulos: vocês não vão também? Ele disse: era para onde iremos nós, se só o Senhor tem falado de vida eterna, né? Para onde nós iremos? Então, assim,
Quando eu vou falar, assim, às vezes, quando Jesus está voltando, tal, nos certos vídeos que eu falo assim, né? Não tem muita visualização, não, porque as pessoas não querem isso. Eles querem, né, uma chave do carro, a chave da casa, a idade, né? Eles querem isso, não conhecem Deus, né? Mas eu sempre digo para eles, gente, lá em Deuteronômio 28, a partir do versículo 1º, tem uma receita para vocês receber sua bênção. Isso aí é real. É verídico, porque quando Deus chama Josué e fala, você tá com os pés na terra prometida. Agora você tá com o mel e o leite. Você tá com a faca e o queijo. Porém, para você continuar mantendo tudo isso com muita abundância na sua vida, você precisa ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os teus mandamentos que hoje eu te ordeno. Né? E eu falando aqui, eu tô até arrepiada, porque a palavra de Deus é muito forte. É muito forte. Então, assim, aonde você for, a minha bênção, ela vai te alcançar. Gente, é tão forte que você não precisa correr. Olha, tô toda arrepiada, é forte demais. A Bíblia diz que elas correrão. A palavra de Deus, ele alcança. Olha como a palavra de Deus é viva. Você fala da palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus está aqui, toca, já quis. Então, assim, aonde você for, as bênçãos vão te acompanhar. Elas vão te acompanhar. Aonde você colocar a planta dos teus pés, será seu por direito, verdade? Porque a terra era de herança, né? Aonde você colocar as tuas mãos, eu vou abençoar. Para que tudo isso aconteça na nossa vida, primeiro tem lá no início, ouça a voz do Senhor teu Deus, obedeça os mandamentos, anda conforme a palavra do Senhor, e todas essas bênçãos se encarregarão de correr atrás de você. Então é isso que está acontecendo na minha vida hoje que as pessoas não entendem. A primeira coisa que eu fiz foi organizar o meu altar. Isso não tem nada a ver com religiosidade. E muitas pessoas confundem religiosidade com intimidade com Deus. Verdade. A intimidade com Deus, ela está fora da religiosidade. Porque a religiosidade, ela te afasta porque ela faz você se sentir muito santo. E quando você se sente santo, Deus não te quer. Mas quando você se sente, Deus, eu sou pequeno, Deus, eu não sou nada, Deus, eu preciso de ti, se diminua na presença de Deus. Porque quando você se diminua na presença, quando você se humilha na presença de Deus, Ele se encarregará de te exaltar. Né? Então essas pessoas, eles querem receber a bênção, porém eles não querem percorrer até chegar à bênção. Por exemplo, percorrer o que Deus quer. Você vai consertar o seu altar, você vai colocar sua vida em dia com Deus, e aí as bênçãos de Deus se encarregarão de correr atrás de você. É uma coisa tão natural, gente, que isso acontece assim, muito rápido, isso até assusta. É verdade. Né? Então, assim, eu profetizei, você vai assinar 4 contratos. Quando eu profetizei isso, eu não tinha nenhum contrato, gente. Eu estava passando por uma luta tão grande financeira, sabe? E aí, a promessa já existia. Deus não foi no meu quarto, falou comigo. Já existia a promessa, porém eu precisava colocar minha vida em dia com Deus. E aí, eu falei assim, olha, você vai assinar 4 contratos. Isso tem um vídeo meu bem antigo, né? Aí, eu falei, pela manhã, você vai ter uma notícia, o seu telefone vai chegar uma mensagem e você vai receber o primeiro contrato. Assim aconteceu comigo. Pela manhã eu recebi uma notícia. Peraí. Olha que interessante. Você teve uma mensagem de Deus dentro do seu quarto. Sim. Não é isso? Mas essa mensagem, antes de ser para os seus seguidores, era para você. Para mim. Então Deus primeiro falou com você e depois Deus falou que você agora leva para eles, porque eu tenho algo a falar com alguém. É isso? Forte. Então, todas as vezes que eu vou profetizar, eu não profetizo pensando em mim. Isso é o mais necessário. Por quê? Quando você pensa no seu irmão antes de você, apesar de que a palavra de Deus fala, ame o próximo como a si mesmo. Sim. Mas você profetiza, é como você desejar para a pessoa aquilo que você deseja para você. Mas primeiro você preocupa com ele. Sim. Então, Deus, ele colocou no meu coração, profetiza 4 portas, 4 contratos. Eu profetizei 4 contratos. De verdade, eu não pensei em mim. Você nem imaginava que era para você também. E, na verdade, eu falei assim, olha, se acontecer comigo, né, é milagre. Aí vai. Primeiro contrato aconteceu, né? Foi bênção pura na minha vida.
Aí depois veio o segundo contrato. O terceiro contrato eu ainda cheguei a falar assim, vai ser difícil. O terceiro contrato vai ter impedimento, vai ter muito impedimento, gente. O tanto de impedimento que teve pro terceiro contrato, vocês não têm noção. Meu Deus do céu. Ah, entendi. Foi do TikTok. Foi um impedimento tão grande, tão grande, tão grande, mas Deus me deu vitória. Consegui. O quarto contrato que eu tive, eu nem queria. Eu nem queria. Que eu falei assim, eu não vou querer. Sabe quando que a pessoa não tem ganância, não tem ambição? Isso é uma coisa que Deus se agrada muito, viu, gente? Com certeza, Deus se agrada muito. Cuidado com a ambição. Se tiver ambição, Deus não abençoa. Deus não abençoa, porque Ele sabe que você pode perder a sua salvação. Porque o dinheiro, ele corrompe o seu coração. O dinheiro, ele sobe para a cabeça desse coração, inflama e leva o homem para o inferno, tá? Verdade. Então, tipo assim, se você tiver ambição, Deus não vai te dar riqueza. Você pode ter certeza. Esquece riqueza. Se tiver ambição e Deus tem um amor na sua alma, você nunca vai ser rico. Não. Porque Deus prefere você ser pobre, andar até a pé, de chinelo no pé e nunca perder sua salvação. Amém? Então, assim, o quarto contrato eu nem fiz caso. Nem fiz caso. E aí, o Senhor pegou e usou pessoas para falar comigo. Você vai, Jesus foi me empurrando, sabe? As bênçãos de Deus se encarregaram de correr atrás de você. É o que acontece comigo. Então, se encarregou de correr atrás de mim. O quarto contrato, ele correu atrás de mim, eu olhava para trás, ele tá lá, correndo atrás de mim. Bebe, perda-me, cadê me pegou? E aí, fui contratada. Deus quer, não tem jeito. Eu sou contratada em 4 plataformas digitais hoje. Deus é fiel. E graças a Deus, Deus é fiel. Deus, ele, do nada, Deus te tirou do meio das ovelhas malhadas, né? Como fez com Davi, né? E te honrou. Isso é muito lindo. Você já teve algum testemunho assim que você ouviu que te impactou através das suas mensagens, através, né, das mensagens que você faz? Eu já vi que são mensagens assim de muito impacto mesmo, né? Eu sempre tô lá vendo, sempre que dá, eu vou lá, dou uma olhadinha, dou uma curtida, já quando dá para comentar, eu já comento, mas eu não fico muito nas redes sociais, assim, né? Preciso ficar mais. Mas assim, sempre que eu vejo, assim, Deus fala muito comigo através da sua vida, né? Então eu creio que você deve ter testemunho. Eu queria que você falasse um pouquinho de algum testemunho que você falou, poxa vida, sabe? Impactou, mexeu com você. Eu tenho um testemunho do pastor Sérgio. Ele é pastor lá do Rio de Janeiro, de 2 igrejas de Assembleia de Deus. Ele estava em depressão, que ele tinha perdido a esposa dele, né? E ele estava dentro do quarto, ele não queria mais se alimentar, não queria mais tomar banho, não queria, né, viver, perdeu a vontade de viver. E ele é pastor de 2 igrejas, Assembleia de Deus lá do Rio de Janeiro. Então, assim, ele falou assim que quando ele abriu o celular, ele falou, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo pela última vez, pelo menos. E aí, diz ele, quando abriu o celular, ele conseguiu ver esse rostinho angelical seu. E você começou a falar comigo, não desista agora, porque Deus tem um plano muito grande na sua vida. E ele mandou para mim até o áudio, sabe? Falando para mim que foi através da minha vida que Deus levantou ele naquela hora, dizer que sentiu um ânimo tão grande, forte. Ele levantou da cama e falou, a partir de hoje eu vou fazer igual ela, eu vou fazer vídeo. E, no entanto, hoje ele faz vídeo, sabe, Deus? Ele já está contratado também, e ele fala assim que eu fui a pessoa que impulsionei ele. Olha, então você influenciou. Hoje ele, graças a Deus. E hoje ele faz vídeo. Ele levantou da cama, ele tomou o banho dele, alimentou já depois de muito tempo, ele tá muito magro já. Hoje em dia ele é meu intercessor, né? Ele intercede por mim nas 3 horas da manhã, graças a Deus. Ele tá no joelho orando por mim. Todas as vezes que ele tá orando por mim, ele já manda lá, em oração por você, Glória, né? Ele já é um senhorzinho de cabeça branquinha, sabe? E assim, uma bênção, o pastor Sérgio é uma bênção na minha vida. E ele fala que é através da minha vida que ele está de pé hoje em dia, sabe? Você imagina quantas pessoas pessoas que não te contaram testemunho, mas que foram tocadas, que foram furadas. Tem pessoas que Deus não vai deixar que você saiba mesmo, né? Mas tem pessoas que eu creio que o testemunho vai chegar até você, porque Deus, ele sempre faz assim. Já teve lugares em que eu fui evangelizar, nos norte de Minas, que às vezes tinha cidades que a gente via muitas almas vinham, aceitavam Jesus, pessoas até do meio da rua estavam pregando, falando, as pessoas aceitavam Jesus ali mesmo. Mas teve cidades que que nós fomos, e que, assim, eu não vi tantas almas. Às vezes era 2, 3, numa cidade inteira.
E às vezes eu ia embora para casa, eu ficava um pouco triste, sabe? Porque eu falava, poxa vida, Senhor. Eu falava com Deus, né? O que faltou? Será que eu orei pouco? Será que a equipe orou pouco? Será que faltou isso ou aquilo? E uma vez Deus falou comigo que nem tudo que eu fizer no reino dele, eu vou ver. Porque tem coisas que eu não posso nem ver para mim nem me engrandecer, nem chegar no meu coração. Porque tem testemunhos, Ruth, que é tão forte que, através dos seus vídeos, né, o Senhor pode estar fazendo. Até pessoas se levantar numa cadeira de roda, né? Eu digo assim, tem coisas que até mesmo Paulo falou isso, né? Que ele tinha esse espinho na carne, né? Porque para que ele não se engrandecesse, né? Um enviado do Senhor, que era o Senhor que enviou, chegava a esbofetear, né, a face dele, para que ele não se engrandecesse. Então tem coisas que Deus não vai deixar você ver, mas quando a gente escuta o testemunho assim, igual desse pastor, e que ele vira assim, o seu intercessor, não tem coisa melhor, né? Então, às vezes, assim, eu falo que não é muitas pessoas, mas é um testemunho de uma vida, sei, igual aquele gadareno, né? É testemunho de uma vida, por causa de uma vida. Se você tiver impactado, minha filha, uma vida, meu Deus do céu, já valeu todo o seu testemunho, até por causa daquela vida. Que a Bíblia diz que uma alma é mais valiosa do que o mundo inteiro, né? Então, assim, eu acredito que o seu testemunho, a sua influência, ela vai chegar muito mais longe mesmo do que você imagina. É muito além da sua imaginação. É assim que Deus faz. Quando você se propõe, como você falou, se colocar na brecha e fechar as brechas, se colocar na brecha com o Senhor para obedecer, para fazer a vontade dele, ele vai te levar em lugares que você nunca imaginou. E uma coisa que o Senhor falou no meu coração aqui agora, que eu não posso deixar de falar, é sobre a minha unção, né? Que às vezes as pessoas que me veem na internet acham que eu não tenho unção, né? Mas o Senhor hoje ele estava falando comigo que a unção foi uma unção não só espiritual, mas uma unção, né? Que foi realizada aqui na terra também, como aconteceu com Samuel, quando Deus falou com ele, vai à casa de Jessé e unja os dos filhos dele a rei de Israel. Então, assim, eu não sou uma missionária com credencial, né, pela minha igreja. Nem todas têm credencial. Porque muitas das vezes você não é reconhecida pelo homem, mas você é reconhecida pelos céus. E o mais importante é você ser reconhecida pelo Israel. Porque quando você tem o reconhecimento dos céus, você está com as mãos de Deus sobre você, sim, né? No entanto, quando Deus me chamou para essa obra, foi muito forte, porque o meu pai, ele é um pastor, né? Meu pai é uma pessoa que ele me liderou na igreja desde que eu nasci. Então, o senhor é pastor. Não ungido, mas ele é um pastor que eu falo que Deus chamou ele para essa obra. Sim. Então, Deus até colocou a igreja para poder ele cuidar, né? Então, é pastor. Aí, Deus falou com ele assim, ó, você vai jejuar de meia-noite até o meio-dia. Quando chegar o meio-dia, você vai na casa da Taltimeia e vai ungir ela missionária das nações. Aleluia, né? E aí, nessa época, meu pai pegou, foi em 2020, né? Meu pai chegou lá em casa com óleo de unção e ele e minha mãe me chamaram para o quarto, né? E falou comigo, filha, Deus me mandou aqui, eu estou debaixo da ordem de Deus e estou de jejum, não estou aqui para brincar, foi o Senhor que mandou. Eu vou te ungir, como Deus mandou eu descer o óleo sobre a tua cabeça e te ungir a missionária das nações. Oh, glória. E o Senhor mandou te fazer uma pergunta, que foi a mais forte, né? Você morreria por amor a Cristo? Nessa hora eu ainda era uma pessoa que não tinha passado totalmente, né, pelo processo. Então, assim, eu estava sendo um trigo verde, né? Eu era trigo novo. Aí eu cheguei a dizer, Pedro negou Jesus. Eu até brinquei, sabe? Meu pai falou assim, eu não tô brincando aqui é sério. Eu falei, tá bom. Aí ele falou assim, ajoelha aqui, eu vou te ungir como Deus mandou. Eu não vim aqui para brincar. Aí eu ajoelhei. Quando eu ajoelhei, ele foi descer o óleo sobre a minha cabeça e falou que foi um Deus, eu tô fazendo o que o Senhor mandou, eu vim aqui fazer isso. E aí não era mais meu pai, já era Deus falando na boca dele. Deus começou a falar dos países que ele vai me levar. Deus começou a falar da África. Deus começou a falar da Europa. Aí Deus começou a falar, né? Dos lugares que ele vai me levar. E aí, no entanto, na África tem muita gente que ora por mim, viu? Tem muita intercessão na África. Eles estão orando por mim 2 horas da manhã no monte, lá, sabe? E assim, me acolheram mesmo em oração.
As pessoas dá. Ou seja, chegou na África. Tô lá. E o primeiro país que eu vou, pelo jeito, é pra Europa, sabe? E Deus tem falado comigo que eu tenho que ir pra lá. Então, assim, eu tenho que me preparar, né? Já sim. Então, assim, quando Deus me ungiu a missionar, meu pai me ungiu através de Deus, foi uma unção tão forte que eu não conseguia mais levantar do chão sozinha. Eu precisei de ajuda para me tirar do chão, porque foi um poder tão, a gente fala porção dobrada do Espírito Santo. Eu recebi a porção dobrada do Espírito Santo sobre a minha vida. E eu falava com Deus, Deus, eu tenho medo. E o Senhor falava, não tenha medo, filha, porque aonde você for, eu estarei contigo. Glória a Deus. Aonde você for, eu vou. E esses dias o Senhor confirmou, sabe, falou comigo, os meus filhos estão te esperando lá fora, né? Tem uma grande obra lá fora para você. Então, assim, tem dia que eu falo com Deus, Deus, será que ainda tem uma obra me esperando? É claro que tem. Né? Então, assim, se a gente for olhar para a gente mesmo, a gente não vê essas possibilidades, né? Por mais que Deus me exalte, eu olho para mim e não vejo nada. Então, assim, Deus sempre fala comigo, filha, enquanto você estiver nessa posição de dependência, é a posição que eu te quero. A partir do momento que você se sentir assim, você tem capacidade, fala assim, eu sou capaz, aí eu já não estou junto mais. Então é assim que Deus quer. Deus quer você sempre na dependência dele. Se você está na dependência de Deus, você não precisa nem saber falar, porque eu colocarei as minhas palavras na tua boca. É assim que ele fala. Verdade. Eu colocarei as minhas palavras na tua boca, porque quando Jeremias falou com Deus, Deus, eu não sei falar. E Deus falou com eles, não temas diante dessa multidão. Eu colocarei as minhas palavras na tua boca, né? Então é assim que Deus faz com nós, né? Quanto mais dependente, melhor, né? E aí eu entendi que o chamado da minha vida era muito mais forte e o que Deus tem para minha vida é muito mais importante do que a minha própria vida, Isso é verdade. né? Então, assim, eu abracei o propósito, né? Eu abracei o propósito e por isso que eu estou, né, na frente dessa multidão, né? E quando eu falo, Deus age lá. No entanto, muitas das vezes eu tive dúvida dos meus vídeos, eu fiquei assim, meu Deus, será que o Senhor está mesmo fazendo obra através dos meus vídeos? Aí o Senhor usou uma irmã na igreja, Honestos testemunhos também, né? Deus usou a irmã na igreja e falou assim, filha, eu estou nos seus vídeos, ó, eu estou nos seus vídeos, olha, e através dos teus vídeos eu estou curando, libertando, principalmente libertando de depressão, Paulo. Por isso eu tive em depressão. Estou me curando de depressão ainda, que eu estou tomando medicação para depressão, porque eu passei por uma depressão muito forte, a ponto de eu ficar numa cama deitada por muito tempo, né? Eu cheguei até a marcar o meu lugar no colchão, né? Ficou ali a marca do meu corpo ali no colchão. Por um bom tempo eu fiquei em depressão, sabe? E eu pedi a morte para Deus, né? Eu pedi para Deus me levar desse mundo. A depressão é só Deus que tira a gente de lá. Eu chorava por tudo, hoje em dia não, porque Deus me capacitou para não ficar chorando mais. Mas todas as vezes que Deus chama alguém para ser soldado de frente, soldado de linha, ele passa pela depressão, sabe? Aí eu precisei de sentir na minha pele, porque Deus, ele nunca chama você sem você ter ele nunca coloca você em frente uma batalha sem você ter exercitado naquilo ali, sabe? Primeiro tem uma capacidade. Você acaba passando, assim, por um processo, né? Isso. Então, assim, Deus me capacitou, eu sentindo na pele, sabe? E foi doído. Porque eu pensei que era a morte, né? Mas aquilo que parecia ser a morte era a vida. Porque Deus, ele nos capacita quando a gente já está totalmente maleável. Deus não quer você endurecido. Você tem que estar maleável na mão dele, né? É assim que é o melhor jeito de estar. Então, assim, quando Deus, ele quer fazer algo na vida da gente, ele faz, independentemente de que você não quer. Mas ele faz.
porque A gente só sabe que a depressão ela é uma doença mesmo, né? É. A gente sabe que a depressão ela é uma doença, porém, é o que eu sempre falo, ela é uma doença, mas junto com ela vem a opressão. E a opressão não é uma doença. Quando você está deprimido, o que acontece? A sua mente ela fica sensível, né? Você está sofrido, você está carente, é tudo junto, é um misto de sentimento. Eu sei que eu também vivi um pouco disso, tudo ao mesmo tempo, a sua mente, e aí o diabo ele aproveita, né, que você está assim para te oprimir, para dizer que você não é amado, para dizer que você não presta, e é bom você ter tocado nesse assunto, que para ficar melhor ainda, você pode ter certeza. Jesus, quando ele estava no deserto, aí que veio a opressão, porque o inimigo veio tentando nesse momento, ele dava frágil, fome, isso. Aí você vê que o diabo estava ali, era opressão. sim, O inimigo estava oprimindo Jesus é verdade. a Jesus ceder às vontades dele, não de Jesus. Jesus não queria aquilo. No entanto, Jesus nem aceitou as propostas do diabo. Mas aí você falou certo. Dentro da depressão, onde você está vulnerável, ele aproveita aquela vulnerabilidade sua para poder te oprimir. Te oprime, aí ele te prende. Porque se você se deixa oprimir, ele vai te prender naquele escuro, e para você sair de lá, meu filho, é só Deus mesmo. É necessário, todos nós passamos por isso, viu? É necessário. E principalmente se tem um chamado muito grande e específico na sua vida. É necessário você passar pela opressão, tá? Para você saber lidar com as hostes espirituais, da maldade. Verdade. Porque crente, ele não pode ser um crente ali fresquinho, não. Porque se Deus mandar você para um lugar onde só tem pessoas do alto escalão da bruxaria, você tem que estar pronto para você também, entendeu? Conversar ali e fazer aquilo que Deus mandar você fazer, né? Porque o mundo espiritual, ele é muito real, né? Então, o que tem de crente aí Nutella é um monte, né? Então, assim, nós temos que estar a um nível muito alto. Então, tem a depressão, tem a opressão, tem a doença. Como você vai conhecer um Deus que cura se não tiver um doente? É verdade. Como você vai conhecer um Deus que abre porta se a porta não estiver fechada? Como que você vai conhecer um Deus que dá maná no meio do deserto se você não quer passar no deserto? Não, você vai conhecer um Deus que exalta se não houver a humilhação. Ah, Deus exaltou fulano de tal, mas ele sempre foi exaltado. Então tem que ter a humilhação, né? Então Deus permite a humilhação, porque quem vai te exaltar é Deus. É por isso que fala, se humilhar na minha presença e eu vos exaltarei. Porém, Deus permite pessoas te humilhar. Isso é real, gente. Deus permite pessoas nos humilhar. Mas aí que tá, Deus está testando você, provando a fé, porque nós temos um dom que nós temos que fazer ele, aprimorar na nossa vida cada dia mais. Regar, adubar. Qual o dom? O dom de você, aquele dom que você fala assim, eu consigo vencer essa situação através do Espírito Santo. É o dom o domínio próprio. Esse você tem que adubar ele. Sabe por quê? Porque muitas das vezes o inimigo vem para tentar te derrubar, para ver se você tem a capacidade de Cristo. Jesus teve o domínio próprio diante de quem? De Satanás. O que Jesus falou com ele? Não, só o Senhor teu Deus adorarás, somente a ele servirás. E o diabo queria o quê? Que ele se curvasse. É isso que o diabo quer, Sandra, que nós se curvemos a ele para poder ele dar uma falsa esperança para nós. Por isso que os jovens de hoje em dia, igual meu filho, seu filho, né? Filho de muita gente que hoje em dia está vendo nós aqui nesse podcast, às vezes tem muito mais tendência para o mundo do que para a igreja. Porque eles acham que na igreja não tem nada de bom. É no mundo que tem as atrações. Isso atrai muitos jovens da igreja para o mundo. Porque o mundo tem show, o mundo tem tudo, né? Droga, o mundo tem bebida, o mundo tem cigarro, mulher tem projeção, tudo isso, né? Tudo que aos olhos humanos, né, parece ser muito bom, né? Mas no final, sim, a gente sabe as consequências. Porém, aí que tá. O mundo, ele oferece as bandejas. Mas Deus ele testa você ali até se você for até o fim, Deus ele vai te dar aquilo que ele te prometeu.
O processo que é o mais difícil. Ninguém quer passar pelo processo. As pessoas já querem ir direto para a exaltação. É verdade. Por isso que quando Deus fala assim, eu vou te exaltar, todo mundo salta de alegria, mas você não sabe, para chegar na exaltação tem a humilhação. Se Deus tivesse falar isso para José, você vai passar, ó, você vai ser rei, Deus sonha para ele no início, né? Você vai chegar, né? 11 estrelas vão se prostrar diante de você e tal. E se ele tivesse contado para ele o processo e falar, não, deixa eu quietinho aqui com meu pai, tá tudo ok. Ô, Ruth, mas a gente já tá quase encerrando. Eu queria fazer uma última pergunta para você. Você já pensou em desistir alguma vez? O que foi que aconteceu que se você se manteve de pé? Então, eu levo 3 palavras para minha vida. A primeira que eu levo, você precisa ter fé, perseverança e você precisa descansar, né? Você confia, porque a fé é confiança, você descansa e você persevera. Por quê? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. A única coisa que me manteve de pé foi a fé. Porque se você perder a fé, você morre. O crente sem fé, ele não vive. O que me faz estar aqui, o que me faz continuar na presença de Deus é a fé, né? E quando você está baseado na fé, na palavra, não tem nada que te prende. Agora, desistir, a gente não pode desistir nunca, não é uma opção, não é uma opção. A gente pode desistir nunca, só de saber que o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, já é tudo que nós precisamos. Na alegria, na doença, na pobreza, qualquer jeito que você tiver, a palavra de Deus diz que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a fome, nem a nudez, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, nada. Isso é. Então, assim, se você conseguir manter a sua fé, nem que seja pequenininha, porque a palavra de Deus diz que a fé é tamanho de um grão de mostarda, né? É capaz de fazer coisas inexplicáveis, né? Então, nós precisamos ter pelo menos um pedacinho. O grão de mostarda, gente, é bem pequenininho, é o menor grão que existe. Mas essa fé de um grão de mostarda, vocês não têm noção do que ela pode fazer. Então, mantenha a sua fé. Nunca desista da sua fé. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Amém, glória a Deus. Se você pudesse deixar uma palavra rapidinha para os ouvintes, o que você falaria para eles nessa tarde? Olha, você vai olhar para Cristo, como o apóstolo Paulo falou. Você vai bater o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Tudo termina na fé, gente. O crente sem fé, ele é nada. Então, assim, bater o bom combate significa você não deixar se abalar pelas coisas que você está passando hoje. Não deixe se abalar por nada, por nada, por nada. Seja doença, seja impossibilidade de financeira. Tudo isso para Deus é questão de tempo. Deus, ele pode resolver sua situação do dia para a noite, como ele fez na vida de José, como nós estamos dizendo aqui. Deus, ele faz tudo do dia para a noite, porque a palavra de Deus diz lá em Isaías 60, 22, parte B do versículo, quando for a hora certa, eu, Senhor, farei acontecer apressadamente. Deus, ele permite você passar por um processo, mas quando chegar a hora certa, ele faz uma reviravolta tão grande, mas tão grande, que você fica como quem sonha. Aleluia. E é isso que vai acontecer na vida de todos nós, na vida de você que está vendo esse podcast. Deus vai fazer uma coisa tão sobrenatural na tua vida, uma reviravolta, um movimento tão grande, que você ficará como quem sonha. Aleluia. Amém? Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Deixa, para quem quiser seguir a Ruth, gente, a missionária Ruth Leia, ela vai deixar aqui o canal, a rede social, né? Sim, eu falei. Então, eu estou em todas as redes sociais, né? Meu nome lá é Ruth Leia Melo, missionária Ruth Leia Melo. E é só. No TikTok oficial, né? Missionária Ruth Leia Melo oficial. E vocês podem entrar lá, me seguir. E Deus abençoe a sua vida muito grandemente. Eu estou orando por todos os meus seguidores, sempre lembro de vocês. E faço live também no YouTube, sabe?
E que Deus abençoe a cada um de vocês que estão vendo esse podcast. Em nome de Jesus, recebe a tua bênção. Nunca deixe de acreditar, porque Ele é poderoso. Aleluia. Amém. Nós queremos agradecer, viu, Ruth? Que Deus abençoe a sua vida, sua família, seu ministério. O Senhor continue te abençoando com toda sorte de bênçãos. Só desejo que você cresça e que o nome do Senhor apareça. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela participação, tá? Muito obrigado para vocês que nos ouviram até agora. Compartilha esse vídeo, dá um like aí, dá um joinha, manda para alguém que precisa, alguém que está em depressão, alguém que precisa ouvir uma palavra. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e tenha uma boa tarde, uma boa noite ou bom dia. Que Deus abençoe a todos vocês.